ex-prefeito que foi assassinado, o Celso Daniel. Uma das questões que envolvia é que havia uma história de pagamentos de propinas, uma espécie de mensalão para gente da prefeitura, da Câmara, etc. e tal, envolvendo empresas de ônibus, e que, em virtude deste esquema ter sido descoberto, sumiram com o Celso Daniel. Passado um tempo, o PT ficou no poder, e aí vem agora, nesta manhã, a informação de que o Ministério Público está iniciando uma investigação porque o tal do mensalão para gente do poder, envolvendo aí, na época, prefeitura e vereadores de Santo André, envolvendo um mensalão. E diz que a coisa foi feia na época do Carlos Grana, ex-prefeito de Santo André, que por coincidência também do PT. O que seria isso? Através de empresas, vereadores receberiam uma mesada por indicação da prefeitura. Algo do tipo, olha, você apoia a prefeitura nas votações, você vai receber X por mês. E da onde surgiu isso? Após denúncias, o Ministério Público teve acesso a planilhas iguais àquelas que você tem visto na televisão muitas vezes, do esquema do PT no governo federal, que inclusive gerou problemas para o Lula, para Dilma, etc, etc. As planilhas da Odebrecht com o nome do pessoal lá, né? Para fulano tanto, para Beltrano tanto, para Cicrano tanto e assim por diante. E aí descobriram planilhas também em Santo André. O caso está estourando nesta manhã. Para quem está acompanhando na live no Facebook neste momento, meu amigo, é uma situação complicadíssima. Segundo consta, a informação que eu tive acesso, são 8 planilhas mensais de janeiro a agosto de 2016, durante a administração do Carlos Grana, do PT. Foram descobertas planilhas, eu estou observando as planilhas aqui, são planilhas com os nomes de 27 empresas, com alguns dos maiores contratos com a Prefeitura de Santo André, e o quanto cada uma teria dado. Isso do lado esquerdo dessas planilhas. Do centro e da direita, a lista para quem o dinheiro foi. E aí está o nome aí de vereador, nome de fulano, nome de Beltrano e tal. Como está em processo de investigação, o Ministério Público ainda estaria com receio de divulgar o nome desses vereadores. Mas, segundo o que nós descobrimos, na lista estão funcionários da prefeitura e o nome de 18 dos 21 vereadores da legislatura anterior. Então, não dos vereadores de agora. Dos vereadores que fizeram parte da administração do PT, administração do Carlos Grana. Os vereadores até 2016, segundo as planilhas obtidas pelo Ministério Público, dos 21 vereadores de Santo André, 18 recebiam mesadas por indicação da prefeitura, para fazer vistas grossas ao que fazia a prefeitura, para apoiar os projetos da prefeitura, aquela coisa toda, era do lado do Carlos Grana, pá, recebia grana, né? É surreal se você parar para pensar. Parece piada pronta, mas não é não, é sério. São 8 planilhas mensais, de janeiro a agosto de 2016. Funcionários da prefeitura e dos 21 vereadores, então, 2016, 18 estão na lista. Detalhe, segundo investigações do Ministério Público, 9 desses 18 ainda permanecem na Câmara de Santo André agora, neste ano.
9 dos que são agora estavam naquela lista. Segundo nós conseguimos levantar, são vereadores de 11 partidos. De 11 partidos. PT, que era do prefeito Carlos Grana, PT, MDB, DEM, PSB, PTB, PSD, Solidariedade, PV, PRB, PMN e PMB. 11 partidos diferentes, cujos vereadores, segundo o Ministério Público, mordiam uma grana por fora para ficar de bem com a prefeitura. E era uma grana. Segundo consta, e aí vem uma coisa que vai arder para muita gente, também estão na lista descoberta pelo Ministério Público jornalistas da região acostumados a publicar conteúdo favorável ao prefeito da época, o Carlos Grana, à prefeitura na época e a esses vereadores desta lista. Consta também no Ministério Público, na lista destas empresas que pagavam esse dinheiro a mando da prefeitura, jornalistas que ganhavam por fora da prefeitura. Em 7 meses, o valor arrecadado com as empresas foi de 8 milhões e meio de reais, que foi distribuído no meio dessa turma aí. 8 milhões e meio de reais. No mês de julho, há anotações extras relativas a despesas com campanha no valor de 1 milhão e 700 mil reais. Que julho, o pessoal já estava indo para a reeleição do Grana, lembra? E estava indo para o período da eleição ali em 2016. A suspeita do Ministério Público é de que as planilhas pertençam, sabe a quem? Segundo o Ministério Público, há uma suspeita de que as planilhas sejam de Arlindo José de Lima. Arlindo José de Lima, que foi secretário de governo na gestão de Carlos Grana, do PT, entre 2014 e 2016. Braço direito do ex-prefeito de Santo André, este senhor Arlindo José de Lima era, segundo consta, responsável por gerenciar os processos licitatórios. Era o cara que tomava conta das licitações. Para você fazer uma obra, para você fazer alguma coisa, a prefeitura faz uma licitação para decidir qual é a empresa que vai receber a verba para fazer aquilo. Quem tomava conta? O Arlindo. O Arlindo estava lá. Então ele era o responsável. E, curiosamente, segundo consta pelo Ministério Público, na denúncia que está fervendo nesta manhã, o Arlindo era o responsável por fazer a interlocução, a ponte, entre a Câmara Municipal e o prefeito, da época, o Carlos Grana. Como secretário de governo, segundo consta, o Arlindo recebia 10 mil por mês líquidos. Enquanto o suposto esquema vigorava, consta que o Arlindo conseguiu, de uma maneira sensacional, construir uma casa avaliada em 2 milhões de reais. Ele construiu uma casa de 2 milhões de reais. As contas não batem. Da onde teria vindo tanto dinheiro para ele conseguir construir uma casa de 2 milhões de reais? O Arlindo diz que desconhece o teor da denúncia. Já o Carlos Grana teria se manifestado dizendo o seguinte: na minha gestão não houve nenhum esquema com empresas, muito menos com a Câmara Municipal. Nossa relação sempre foi republicana, não tem fundamento essas denúncias. O esquema investigado pelo Ministério Público é muito, o próprio Ministério Público considera isso, é muito, mas muito parecido com o esquema montado em Santo André na gestão
do ex-prefeito Celso Daniel. Por isso que eu citei o nome do Celso Daniel no começo do comentário para você entender. Época do PT no poder, gestão Celso Daniel com aquela situação de haver um mensalão onde empresas de ônibus estariam dando dinheiro para gente da prefeitura e talvez da Câmara, pum, sumiram com o Celso Daniel. O Grana não quis mexer com isso. Tanto que ele alega, diz que não sabia de nada. Que ia ficar muito estranho, de repente, sumir com outro, né? Então, o que aconteceu? O Grana está aí. Tá tudo bem com o Grana, né? Eu não ouvi mais falar dele. Bom, imagino que esteja tudo bem com o ex-prefeito Carlos Grana. Bom, o grande detalhe é o seguinte. O Ministério Público considera que é um esquema muito parecido com o montado em Santo André na gestão do Celso Daniel, também do PT. Segundo o Ministério Público, secretários de governo, ou seja, secretários municipais, tem o secretário, você está em, eu não sei quais são os secretários porque não foi divulgado. Eu só estou citando para você, ouvinte, entender. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, entender em hipótese assim. Tem secretário de Cultura, tem secretário de Esporte, tem secretário de Saúde, tem secretário disso, secretário daquilo, não é isso? Então, os secretários municipais, segundo o Ministério Público, recolhiam propina de empresas prestadoras de serviços de transporte, limpeza urbana, obras públicas e principalmente, e aí você vai entender uma coisa muito interessante, empresas que cuidavam dos radares eletrônicos. Então, segundo o Ministério Público, secretários dessas áreas tinham escolhido essas empresas para trabalhar pela cidade. Em troca, essas empresas conseguiam uma grana para a administração do Grana. E os secretários iam lá buscar. É o que o Ministério Público está apontando nesta manhã. O dinheiro, segundo consta, tinha como destino Caixa 2 de campanha do PT. É o que está dizendo o Ministério Público nessa manhã em Santo André. Diz que o dinheiro todo era sob a desculpa de que era Caixa 2 de campanha do PT. Do PT. Mais uma vez o PT aí. O Ministério Público sustenta que Celso Daniel foi morto à época, logicamente, porque descobriu que os envolvidos estavam desviando dinheiro para engordar as contas pessoais. A investigação da polícia, no entanto, a investigação concluiu que o ex-prefeito foi sequestrado e morto por criminosos comuns. Então tá aí a notícia que eu tinha para comentar com você, aqui na programação da Rádio ABC, e dizer o seguinte. Está estourando hoje cedo, você vai ouvir essa repercussão na mídia durante todo o dia. Mas você que ouve a Rádio ABC, você que nos acompanha, já está sabendo nesta manhã. Notícia fresquinha para você. Ministério Público aponta que pode ter havido um baita de um esquema, de um mensalão na administração do ex-prefeito Carlos Grana, do PT, recentemente. Em Santo André. Mesmo esquema que teria havido na época do Celso Daniel, o PT volta ao poder e mesmo isso já tendo repercutido em todo o país, em todas as situações de uma forma geral, mesmo isso já tendo sido relatado de tantas formas na esfera federal, eis que o Ministério Público nesta manhã traz essa notícia que deixa a gente triste, que deixa a gente chateado. O PT teria voltado a fazer isso em Santo André. É uma pena. E aí vem o agravante. As listas cujos nomes não foram ainda divulgados pelo Ministério Público, mas poderão ser divulgados nas próximas horas. E por que que o Ministério Público não, talvez, esteja divulgando ainda os nomes dos vereadores envolvidos naquela época e que alguns teriam se reelegido, segundo o Ministério Público, dos 21 vereadores, 18 recebiam essa propina, esse mensalão. Dos 18, 9 permanecem, 9 teriam conseguido se reeleger. É algo mais ou menos assim, o Ministério Público aponta isso, que dos 18 que recebiam o mensalão, 9 hoje ainda são vereadores em Santo André.
Então, talvez eles não estejam querendo divulgar os nomes ainda, primeiro, para averiguar direitinho e chegar a fundo o porquê disso, o porquê daquilo. Segundo, porque eles podem estar pedindo a prisão preventiva desses vereadores. E aí, para o cara não escapar ou não pedir um habeas corpus preventivo, eles estão... Ninguém sabe quem é ainda. O Ministério Público sabe, já tem gente por aí que deve estar sabendo. E quem recebeu, com certeza já está sabendo. Ou pegaram. Você entendeu? Se é que recebeu. Então é um caso que está estourando nessa manhã, que eu estou trazendo para você ficar ligado, porque vai ferver nas próximas horas, vai dar uma repercussão isso aí. E, lamentavelmente, mais uma vez, políticos, vereador, secretário municipal, não sei quem e tal, jogando o nome da cidade na lata do lixo. Já tivemos recentemente uma vereadora presa por estar acusada de estar num esquema de fraude da Previdência, meus amigos. Teria transformado o seu escritório, teria transformado o gabinete na Câmara num verdadeiro balcão de negócios. E agora vem essa do Ministério Público descobrindo que há uma grande possibilidade de, na administração do Carlos Grana, 18 vereadores terem recebido por fora uma baita grana. Eu não estou falando aqui de R$500 por mês não, viu, gente? Eu estou falando de milhares. Estou falando de uma baita grana por mês e tal. Desses partidos que eu citei. Vereadores que seriam desses partidos, desses 11 partidos que eu citei, que eram da base de apoio do ex-prefeito Grana. Agora, resta saber como é que esse pessoal vai explicar essa história. O Ministério Público pegou a lista, pegou a planilha e já descobriu tudo. Vamos aguardar nas próximas horas. Se a gente estava achando que a coisa estava preta só em Mauá, pelo jeito a coisa também vai ficar preta em Santo André para alguns vereadores, se eles não conseguirem explicar exatamente se recebiam ou não recebiam e por que o nome deles está na planilha dessas empresas todo mês lá constando que um dinheirinho caía para esse pessoal aí. Ministério Público na parada. Vamos aguardar. Se esse pessoal for honesto, for absolvido, for isento, a gente vai falar aqui, não tem problema nenhum. Agora, se esse pessoal for culpado, eu também quero e faço questão de falar o nome de quem esse pessoal que o Ministério Público está investigando. Tem uns nomes aí que a gente até já, mas vamos esperar o Ministério Público se manifestar. Por isso que eu digo para você, às vezes a gente está olhando as coisas assim, a gente sabe de cada coisa, mas tem coisa que a gente não pode contar, porque a gente não tem prova. Mas um dia ou outro, aquilo vem à tona. É impressionante como vem à tona. Por isso que eu digo para vocês, a gente precisa tomar cuidado na hora de escolher os nossos representantes. Seja presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, prefeito e vereador. A gente precisa acreditar mais nas pessoas. Tem uns que não tem mais jeito, cara. Não dá mais. E as pessoas têm memória curta. Impressionante como as pessoas têm memória curta. Assim que sair o nome divulgado pelo Ministério Público e tivermos mais detalhes sobre essas investigações, eu vou trazer para você aqui na Rádio ABC. Quem são esses 9 vereadores que hoje são vereadores em Santo André e que na época do Grana recebiam grana por fora? A gente vai ficar sabendo. Se eles forem culpados, a gente vai ficar sabendo. E não vamos contar. E você sabe aonde? Aqui na Rádio ABC. ABC, ao seu lado, 1570.